Muito bem, minha gente, 8 horas e 10 minutos. Na pausa gostosa do café, hoje um assunto mais do que especial, hein? Porque o próximo sábado é o Dia Mundial do Diabetes. Essa doença, segundo o Ministério da Saúde, que atinge cerca de 12 milhões e meio de brasileiros. E que coloca, inclusive, o país em 4º lugar num ranking mundial. É sobre esse assunto, essa pauta importante, que a gente conversa a partir de agora com a nossa nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Prazer revê-la, doutora Alessandra. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Número que assusta, né? Muito, e cada vez mais a doença acometendo pessoas de todas as idades, inclusive, né? Diabetes não tem idade, não tem idade, né? A gente sempre fala assim para os nossos, eu falo assim para meus pacientes, uma coisa que a gente tem que estar muito atento ao que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? E encontrar o equilíbrio para tudo, né? A gente vai ver agora aqui, falar um pouquinho sobre diabetes, o que é o diabetes, como é que eu consigo identificar, né, minha glicemia para saber se eu sou pré-diabético ou não. Então vamos falar hoje um pouquinho, desmistificar algumas coisinhas também, Tiago. E a gente começa exatamente sobre as estatísticas, exatamente, né? Os dados ainda são de 2017, são os últimos dados atualizados, é importante que a gente diz isso, né? 450 milhões de pessoas, isso corresponde, minha gente, a 8,8% da população mundial. É impressionante. Olha, 12 milhões e meio no Brasil. Tiago, imaginar que você tem 10 amigos, um deles, pode ter certeza, ele é portador de diabetes. Então, assim, esse número vem aumentando, né? E é muito discutido. A gente fala o tempo inteiro sobre diabetes, é uma doença silenciosa, né? Ela vai chegando devagarzinho. Tem gente, Tiago, que tem diabetes e não tem a menor ideia, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa, chega no hospital... E já está no nível mais avançado, exatamente, né? E aí ele vai identificar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado por ser uma doença realmente muito silenciosa, ela vai chegando de mansinho. A gente tem que estar atento aos nossos níveis, né, de açúcar no sangue aí. Por isso que isso tem que estar importante a saber identificar, né? O início é muito importante para começar um tratamento o quanto antes. E essas campanhas que estão sendo realizadas todo ano, né? A SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela lança o evento. Na verdade, é um evento mundial, onde nessa época todas as pessoas estão mobilizadas. Então você encontra em qualquer pessoa que pode hoje entrar no site da sociedade, entrar e buscar sobre o Dia Mundial do Diabetes, vai ter milhões de informações, cartilhas muito bem organizadas, assim. Então as pessoas conseguem entender o que é e, a partir daí, aprender a cuidar melhor. Vamos ver então o que é que você trouxe, o que é que você preparou para a gente hoje, doutora Alessandra? Vamos começar entendendo mais ou menos o que é o diabetes. O diabetes, na verdade, é um distúrbio metabólico, tá? Que ele é caracterizado pelo aumento muito grande de açúcar no sangue. O açúcar não pode ficar circulando nesse sangue, ou seja, a gente come um carboidrato, come um alimento e aí ele é metabolizado, ele vira açúcar. É necessário por quê? Porque a gente precisa dessa energia, açúcar é energia, só que ele não pode ficar solto. Então, o nosso pâncreas, ele libera aí a insulina, tá? Que é um hormônio. Para fazer exatamente a regulação, né? Ele vai buscar esse açúcar no sangue e levar para a nossa célula para fazer aí, para levar a nossa fonte de energia pra gente, enfim. Mas a gente tem que entender o seguinte: o que eu vou comer? Se eu passo o tempo inteiro, Tiago, colocando para dentro carboidratos, principalmente os carboidratos simples, eu vou estar dando açúcar o dia inteiro. Então, quanto mais eu faço isso, mais liberação de insulina eu vou ter, mais eu vou cansar esse pâncreas. Então, chega um momento que aí ele acaba, né, dando sinais de que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado aí com esse açúcar. É verdade. Próxima, por favor, produção. Bom, critério para o diagnóstico. Uma avaliaçãozinha que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas fazem a glicemia, fazem os exames, mas não entendem muito bem se está dentro da taxa, qual é a taxa ideal aí para saber se é um pré-diabético, se é diabético ou se você já está livre graças ao diabetes. Eu trouxe aí maior daí de 150, 125 miligramas por decilitro, gente. É um caso de alerta. Tá? Exames podem ser realizados, normalmente são feitos por exames laboratoriais, mas você pode também fazer uma ponta de dedo em farmácia, eles conseguem para monitorar melhor aí a sua glicemia. Então tem que ficar muito atento, gente. Essas taxas passou aí, chegou a 125 ou mais, pode ter certeza, praticamente é um diagnóstico fechado, tá? Perfeito. O pré-diabético, ou aquelas pessoas que tem, chama resistência à insulina, ele chega aí com a glicemia entre 100 a 125 miligramas por decilitro. Já é aí um sinal de alerta também.
Então, você que está com essa glicemia assim, mais alterada, que fez um exame aí com jejum de 12 horas e ficou entre essa taxa, tem que tomar muito cuidado. E as pessoas que estão livres do diabetes aí é que tem uma glicemia aí menor ou igual a 90 miligramas por decilitros, tá bom? Mesmo assim, a gente tem que estar sempre atento aí a esses parâmetros, né? E tem que monitorar sempre, sobretudo, né? Pode ser que você hoje não apareça a glicemia, a diabetes, mas com o passar do tempo, com a idade, né? E se tiver algum caso na família de hereditariedade, genética, isso também tem uma influência muito forte. Tem uma influência, né? Conta muito, né, a sua genética, conta muito o seu histórico, o ambiente que você vive, né? Então, e tudo isso conta muito os seus hábitos alimentares, né? Como você falou, a própria idade. Então, porque o nosso organismo, ele vai modificando, claro, né? Claro. E a gente tem que entender o seguinte, quanto mais velho a gente fica, mais atento a gente tem que ficar o que a gente come, né? E aí envolve tudo, atividade física, envolve todo aí cuidado. Tem um ditado que o homem morre pela boca, ou pelo que come ou pelo que diz, né? Então, vamos lá, próxima. Vamos entender aí, na verdade... Tipos de diabetes. Isso, nós temos alguns tipos de diabetes. Esses são os principais. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, tá? Existem outros diabetes aí também. Esses são os mais comuns, né? Esses são os principais, né? O diabetes tipo 1 é o diabetes juvenil, aquele que aparece aí na idade de criança até adolescência, tá? Na verdade, é um fator que a gente fala que é uma desordem, tá? A criança já nasce com essa desordem, né? Onde o pâncreas não consegue fazer essa liberação dessa insulina, enfim. E aí, já rapidamente você consegue identificar, tá? A gente vai colocar lá na frente mais ou menos os sintomas. Então, Perfeito. Os pais para ficarem atentos. Perfeito. O diabetes tipo 2 é aquele diabetes que aparece já na fase adulta, que a gente também tem que tomar muito cuidado. Principalmente pessoas que estão aí, que a gente, digamos, que estão no risco. Pessoas obesas, com sobrepeso, que têm síndrome metabólica. São pessoas realmente que estão aí com uma porta aberta aí, infelizmente, a ter essa comorbidade. E o diabetes gestacional, a mãe nesse momento da gestação, ela está no processo de modificação hormonal, então... Os hormônios explodindo, exatamente, né? Mudando. E pode dar uma desregulada aí, principalmente que a placenta, ela é um balanceador, ela impede a absorção e a liberação dessa insulina. Então, algumas mães têm que tomar, por isso que é necessário fazer o pré-natal direitinho. Todo o acompanhamento. Exatamente. Próximo, por favor, produção. Sinais e sintomas. Sinais e sintomas extremamente importantes. Aí eu digo para os pais, se quiser falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1, crianças que estão com emagrecimento muito rápido, com a fome muito, ela come muito, mas ela não consegue ganhar peso, tá? Muito pelo contrário, ela perde esse peso. Essa sede excessiva, tá? Essa vontade rápida de ir ao banheiro o tempo inteiro. Então, são sinais que os pais precisam ficar atentos, principalmente aí com relação ao emagrecimento dessa criança, tá bom? Perfeito. É necessário que ele faça aí o encaminhamento dessa criança a um endocrinologista. Tipo 2. Sintomas do tipo 2. Sintomas parecidos, tá? A perda de peso, tá? Infecções frequentes, principalmente visão turva, embaçada. Tiago, às vezes acontece que as pessoas não sabem que tem diabetes e de um momento para outro elas perdem a visão rapidamente, ou seja, quando essa taxa de glicose está extremamente alta. Exatamente. Pode ocasionar fome exagerada, formigamento dos pés, má cicatrização, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso aí é um sintomazinho, tem que ficar atento, sim, a esses sinais. Pois é, são sinais que podem ser confundidos com outras coisas, né? Sim, por isso que é preciso estar atento realmente. Com certeza, Tiago. Bom, agora tem a questão também nutricional, que é de fundamental importância nisso tudo, porque vai tentar dar um equilíbrio, né, doutora? Tiago, é primordial. Duas coisas que eu coloco aqui para você. Atividade física e nutrição, gente. Encontrar o equilíbrio, tá? Entre essas duas coisas é importantíssimo para você evitar aí o diabetes. Primeira coisa, se for o diagnóstico já estiver fechado para o diabetes, onde o seu médico, seu endócrino já fechou esse diagnóstico, é necessário sim o encontrar, buscar um profissional que lhe ajude, tá, a desmistificar tudo isso.
que é o nutricionista. Aí, através disso, ele vai preparar um plano individualizado, um plano alimentar, onde ele vai colocar uma quantidade necessária de carboidratos, que vão ser carboidratos que a gente chama de complexos, tá? Um carboidrato que tem baixo índice glicêmico. Frutas também, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de frutas. Diabético não pode comer frutas? Pode e deve comer frutas, porque ele tem que ter uma quantidade aí legal de vitaminas e minerais. Mas ele tem que entender que algumas frutas têm alto índice glicêmico, que isso pode afetar na sua glicemia durante o dia, tá? Perfeito. Então, buscar e conhecer o tipo de alimento necessário para pessoas portadoras de diabetes é importantíssimo, tá bom? Ingestão de vitaminas, fibras é importante, Tiago, porque ela modula essa glicemia, tá? Quando você come um açúcar rápido, ele dá pico de insulina muito rápido. Quando você come fibra, ele vai com uma curva menor, tá bom? Como se fosse uma esponjinha, isso, né? então menor liberação de insulina. Então, é importantíssimo disso. Falando aqui no geral, Tiago, a primeira coisa que tem que fazer, buscar o seu médico. Exatamente. Um bom endocrinologista e uma parceria aí com um bom nutricionista para trabalhar direitinho esse caminho. O ideal seria mesmo uma equipe multidisciplinar, mas a gente sabe que isso está um pouco fora do acesso da maioria das pessoas, né? Sobretudo, né? Colocar atividade física na vida, que é importante, tá? É verdade. Todos os diabéticos precisam e devem praticar a atividade física. Doutora Alessandra, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Hoje uma aula, verdadeiramente uma aula, né? Muito obrigado, até semana que vem, viu? Até sábado, lá no dia 14 de novembro, para a gente estar junto aí nessa parceria. Exatamente. Bom? Terça-feira aqui no BG. Um abraço, doutora Alessandra Gama, também sempre muito bonita.